Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. 2 mortos e 2 feridos a bala em Limoeiro. Motorista de aplicativo assassinado a tiros em Petrolina. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 10 assassinatos. 8 dos homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.147 assassinatos, sendo 1.200 no interior e 947 no Grande Recife. Jovem morre baleado pertinho da Igrejinha de Piedade. A notícia com o repórter Maicon Carvalho. A praia estava movimentada quando o crime aconteceu. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Hércules Barbosa dos Santos, de 20 anos, estava bebendo na companhia de outros homens quando pelo menos 2 criminosos se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Houve correria. A vítima morreu bem próximo ao mar e precisou ser afastada da água pelo Corpo de Bombeiros. Peritos do Instituto de Criminalística encontraram mais de 10 perfurações provocadas por armas de fogo. Segundo o delegado Vitor Leite, o homem assassinado era baiano e morava em Pernambuco há pouco tempo. O que a gente consegue apurar até o momento, consegue identificar, foi que a vítima foi assassinada a tiros de calibre .40, provavelmente uma pistola de calibre .40, e o crime ocorreu aqui a céu aberto, por volta de meio-dia. Então há possíveis testemunhas oculares para esse homicídio. É investigada a possibilidade da morte dele estar relacionada a algo que aconteceu na Bahia? Pode ser, é uma linha de investigação que está sendo apurada pela equipe de investigação. O celular da vítima não foi levado durante o crime e foi recolhido para a perícia. O corpo do homem foi levado ao IML. Maicon Carvalho para o Bandeira 2. Rapaz assassinado a tiros no bairro dos Butrins. Valdisson Balbino. O crime foi a poucos metros do viaduto dos Butrins, na P15, em Olinda, quando o adolescente Jailson Nascimento Silva de Souza, de 15 anos, foi perseguido e morto a tiros. O homicídio chamou a atenção de quem passava de carro sentido Paulista e dos moradores da comunidade Alto do Monte, que fica às margens da rodovia, onde a vítima morava e estava antes de ser surpreendida pelo suspeito. Peritos do Instituto de Criminalística fizeram os primeiros levantamentos e constataram 8 perfurações de arma de fogo no corpo do adolescente, como explica o perito criminal Diego Sinésio. A gente encontrou aqui no caminho algumas manchas de sangue que indicam que ele veio daquela direção, provavelmente da escadaria, e acabou desfalecendo aqui nesse local. Ele apresentava tanto lesões na parte posterior do corpo, provavelmente foi atingido pelas costas, e também na parte anterior do corpo. A família não quis gravar entrevista, mas disse que o adolescente era usuário e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia deu início às investigações para esclarecer a autoria e motivação do crime. O delegado Victor Leite esteve no local com a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e falou que descarta a hipótese do crime ter sido roubo seguido de morte. Inicialmente, que a gente apurou também foi que ele foi perseguido, acabou sendo atingido por disparos e uma maneira que não via pública. Agora, a motivação e outras circunstâncias, como quantas pessoas eram, tudo vai ficar a cargo da equipe de investigação de homicídio da área, que já está em campo. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. O jovem Israel Maranhão Freire, de 25 anos de idade, residente na Rua do Campo, na UR2, Coab, Recife, ele teria agredido a própria mãe, daí a população por pouco não cometeu um linchamento. Foi muito cacete em cima dele, Israel Maranhão Freire, que só não morreu porque a polícia militar chegou a tempo e o levou para a emergência do Hospital da Restauração. A mãe dele, a genitora, foi encaminhada ao DHPP para prestar esclarecimentos. E ele, Israel Maranhão Freire, está sendo custodiado no HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Preso no Rio Grande do Norte, suspeito de praticar crimes na zona norte do Recife. A notícia é com a repórter Juliana Oliveira. O suspeito de 26 anos foi preso no Rio Grande do Norte.
Contra ele havia 6 mandados de prisão preventiva por homicídio. Todos os crimes foram praticados na zona norte do Recife. Em uma das investidas, o homem cometeu um duplo assassinato e, em outra ocasião, matou um adolescente. De acordo com o delegado que conduziu o inquérito, Samuel Basílio, todos os crimes têm envolvimento com o tráfico de drogas. Ele atuava naquela região, Iputinga, Cordeiro, Torre, e tudo referente à disputa pelo tráfico de drogas da região. Um dos crimes tem um duplo homicídio? Esse duplo homicídio e inclusive outros crimes, todos com muito requinte de crueldade. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e um caderno com várias anotações relacionadas ao tráfico. No momento da sua prisão, quando fomos lá cumprimentar a mandado de prisão, ele se encontrava ainda com uma arma de fogo, um 38, um calibre 38, um revólver calibre 38, 12 munições intactas e ainda anotações referentes ao tráfico de drogas. Homem frio, né? Homem frio, cruel. Ainda de acordo com o delegado, mesmo em outro estado, o suspeito continuava comandando os crimes. A distância ainda controlava o tráfico de drogas aqui na capital. Ou seja, ele estava lá, mas tinha aqui os comparsas. Esse grupo todo foi preso ou por enquanto só ele? Por enquanto só ele. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. O eletricista Alexandro da Silva Rodrigues, conhecido por Scooby, um homem com 44 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rodovia Governador Mário Covas, BR-101, no Egil Santa Rosa, em Joaquim Nabuco. De acordo com informações, ele morreu ao lado do carro dele, um Corsa, e também informações de que ele teria envolvimento com furtos de fios. O corpo de Scooby, Alexandro da Silva Rodrigues, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Motorista de aplicativo assassinado a tiros em Petrolina. 2 mortos e 2 feridos a bala em Limoeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. A turma do Grupo Tesourão do Jânio, cujo presidente é o Lula de Santo Amaro, está toda a turma ligada com a gente, inclusive Tonico do Bolo de Rolo, Marquinhos, doutor Fernando Maia e o comissário Paulo, os trabalhadores da Oceano Pescados, Bruno Oséias, Luiz, Carlinhos, motorista, também Bartolomeu e o Mago do Peixe, os agentes de trânsito de Paulista, Marcelo, conhecido como Mestre, Daniel, além de Júlio, Curujito do Buriti, Regis Maciel, Marcos, Geleia, Ureia, Esquerdinha e também a cozinheira Tonha, todos da Inurb estão ligados com a gente, o capoeirista Mestre, Açougueiro em Afogados, Moisés, Carrapateira lá em Água Fria também ligados com a gente. No mercado público de Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos, professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. No mercado público de Camaragibe estão lá Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Sandro do Miúdo com a esposa Lega e o filho Alexandre e ainda a sobrinha Alice. A turma da CPTU bem pertinho aqui na Avenida Cruz Cabular, ligada com a gente. Flavinha, Nilson da Logística, Lúcio Gonçalves, supervisor da área norte, Leandro Frázio do Taquinha e também Alexandre Belezal. No mercado público de Paraty estão lá Didi da Carne de Sol, Valdo Miúdo e no Estilos Bar, Severino e Sandra. Comerciante Omar está no centro comercial, está no cemitério Paulista com a lanchonete dele.
É isso aí. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Murilo Vieira, é presidente do Grupo da Terceira Idade Paraíso do Progresso, também do Bloco Zé Grande em Folia, ele e a esposa Cristina, ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. O sargento PM Drayton e o auxiliar dele, o Cabral, que é o barman, lá no bar Boteco do Tesourão, ao lado do Armazém Coral, no Janga, em Paulista. Olha, minha gente, sessão solene hoje a partir das 17 horas, em homenagem ao espetáculo da Paixão de Cristo de Casa Amarela. Será na Câmara de Vereadores do Recife. Moura é o coordenador do espetáculo, está convidando toda a rapaziada. José Vitor da Silva Herculano, jovem com 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro da residência dele, na rua Aldemar Menezes, loteamento Major Expedito, em Vitória de Santo Antão. Foram 2 homens em um carro prata, veículo não identificado, que cometeram o crime. José Vitor da Silva Herculano chegou a ser levado para o hospital João Murilo, de onde o corpo foi removido para o IML. Antônio Coelho de Oliveira, de 35 anos de idade, foi assassinado a pedradas na Avenida Antônio Pedro da Silva, atrás do Clube Casarão e Uricuri. A autoria e os motivos do crime e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Edivaldo Pereira da Silva, de 31 anos, foi morto com disparos de arma de fogo no Engenho Una, zona rural de Vitória de Santo Antão, crime de autoria e motivos desconhecidos. Mais gente ligada aqui na Jornal, na Orla do Jangue, em frente ao parquinho e também na Casa de Festas de Reginaldo Maia. Estão lá Andréia e o filho Cauano Pula-Pula, a dupla da Biritolândia, o Wellington Cabelo de Rabo de Cavalo e também o auxiliar Heitor Barman. Ainda no Jangue estão lá Manuel do Coco, Dona Elda, Nado da Batata Frita e também Rosa do Cafezinho, todos ligados com a gente aqui na Jornal. José Fabrício Aleixo de Souza, um rapaz de 38 anos de idade, conhecido como Bitinha. Ele havia discutido durante uma bebedeira com 2 rapazes no sítio Samambaia, em Cachoeirinha, isso no último domingo. E quando foi para casa, ele acabou ficando desaparecido. E o corpo dele foi encontrado ontem em um açude bem perto da residência dele. Ele teria sido assassinado e a polícia identificou e prendeu os 2 suspeitos. Lécio Moreira Alves, de 21 anos, e José Henrique Nogueira da Silva, 18 anos, que confessaram que mataram o rapaz à faca, amarraram o corpo numa pedra e atiraram dentro do açude. O Corpo de Bombeiros esteve no local, resgatou o cadáver, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma idosa de 78 anos de idade foi assaltada e espancada no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Domingos Ferreira, no Pino, zona sul do Recife. Os criminosos deram coronhadas na mulher porque ela tentava pegar alguns objetos na bolsa e levaram o carro dela e também o aparelho celular dela, que foi socorrida no Hospital Português. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sextou, e as pessoas que estão aniversariando hoje, os irmãos gêmeos Renato Mazzaropi e Romero Sandália Cor-de-Rosa. Os 2 moram na Rua Maria Amália, na Macaxeira, onde haverá uma festa no depósito de Valcir, com a presença de Sóstenes, Roberto, Boy, Jackson e as irmãs dos gêmeos Mazinha e Darquijane, e também a filha do Romero Sandália Cor-de-Rosa, Michele. O pastor Vado é um dos diretores do clube do time independente da Campina do Barreto. Heleno Quirino, da Litoral FM do Vasco da Gama, aniversariou ontem e está rolando aniversário lá no Vasco da Gama. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o Coronel Almir Batista Tavares, os majores Blaudeci Francisco de Sales e Otácio Aquilino de Oliveira, os sargentos Fernando Antônio de Souza e João Francisco da Silva Filho e a pensionista Rosineide Severina da Silva. Homem é flagrado furtando bicicleta no meio do mercado público de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Na ocorrência, o suspeito tira o veículo do bicicletário e em seguida fica aguardando a movimentação das pessoas.
Após um certo tempo, ele vai embora com a bicicleta. Os moradores e os comerciantes já não suportam mais ondas de assaltos na localidade. Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento no bairro de Cajueiro Seco é realizado através do 6º Batalhão, com rondas e patrulhas todos os dias. As ocorrências podem ser repassadas às delegacias e pelo número 190. Furto de portão é registrado na zona norte do Recife. Após a ação, o criminoso vai para debaixo de uma árvore e depois se esconde atrás de um fiteiro. Após um tempo, ele segue carregando o portão nas costas, o portão de ferro, e também se esconde lá em uma residência. Esse caso aconteceu na rua Luiz Avelino de Andrade, no bairro de Campo Grande. Policiais militares do Cipoma apreendem carga de 80 metros cúbicos de madeira retiradas em desmatamento legal. As madeiras eram de jaqueiras, mangueiras e azeitoneiras. A ação aconteceu na BR-101, no município de Água Preta. O responsável não possuía a documentação para a carga e daí foi conduzido à delegacia local. O vaqueiro José Vitor da Silva Santos, de 30 anos de idade, residente na segunda travessa João Barbosa, loteamento 22, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos e foi socorrido no hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Isaraías Giliade de Souza Santos, 39 anos, residente na rua Belo Horizonte, em Rio Doce, Olinda. Ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Também vítima de um brutal espancamento foi levado para o HR William Sidney Nunes, de 44 anos, residente na estrada do Bongi, no bairro do Prado. Gabriel Nascimento da Silva Santos, 21 anos, foi agredido a golpes de faca peixeira e também foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Motorista de aplicativo assassinado a tiros em Petrolina. Pedro Henrique de Souza Rodrigues, de 31 anos de idade, motorista de aplicativo Uber, foi assassinado a tiros na rua João Barbosa da Cunha, no bairro João de Deus, em Petrolina, por 2 homens numa motocicleta. Os caras emparelharam quando ele estava dirigindo o carro dele, um Chevrolet Classic Prata, carro de aplicativo, e daí meteram bala e mataram o rapaz, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! 2 mortos e 2 feridos a bala em Limoeiro. Evaldo de Oliveira Silva, de 34 anos, e o irmão dele, Hernando de Oliveira Silva, 26 anos. Eles foram assassinados a bala por elementos desconhecidos que ainda feriram a irmã dele, a Divânia de Oliveira Silva Gomes, e o pai dos rapazes, Valdemiro José de Oliveira, de 62 anos de idade. Os 4 estavam em um carro Fiat Uno, estavam indo para uma audiência de custódia no Fórum de Limoeiro, onde o Hernando era acusado de estupro, e na PE-95, no centro de Limoeiro, os caras desconhecidos abriram fogo contra a família. Evaldo de Oliveira Silva e o irmão dele, Hernando, morreram na hora e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.